Boa noite a todos e a paz do Senhor. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós, por isso nós estamos alegres. Amém? Louvado seja Deus. Abre a tua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo de número 12. Louvado seja Deus. Você já conhece bastante essa palavra do Senhor. Aleluia. É o chamado de Abraão para formar um povo, adoradores de Deus, servir ao Senhor. Uma escolha maravilhosa na vida de um homem. Aleluia. Vamos ver, estudar um pouquinho a respeito desse acontecimento, o posicionamento, não é, de Abraão, entender um pouquinho por que às vezes nós oramos assim, puxa vida, Senhor, mas só acontece com os outros, comigo não acontece nada disso. Não é? Significa que às vezes Deus gosta mais do outro do que da gente, né? Mas não é nada disso, não. Isso aí chama-se conduta, não é? Pessoal de cada um para com Deus, seu relacionamento, a forma como o nosso coração responde a Deus as coisas, né? Responde a Deus mediante a palavra do Senhor nosso Deus, né? O nosso comportamento espiritual, e isso pesa muito, né, nas decisões de Deus para a nossa vida. Porque, amados, quando nós lemos na palavra de Deus que se um filho pede ao pai, como diz lá, um peixe, um ovo, um pedaço de pão, o pai não dá a ele um espinho, não dá a ele uma pedra, não dá a ele algo nocivo, não é? Ou seja, algo que vá prejudicá-lo. E Jesus, então, inteirando isso, ele disse assim, ó, quanto mais vocês se pedirem, não é, o Espírito Santo ao nosso Deus. Então, amados, nós entendemos que muitas coisas, não é, Deus, não que Ele não queira nos dar, é que, na verdade, nós não estamos preparados para aquilo. Nós vamos simplesmente, como você dar um presente para uma criança, além da idade dela, vamos trocar a idade por maturidade, não é? Ela não vai saber lidar, não vai saber brincar com aquilo, e pode, na verdade, até se ferir, se machucar. Ou pode não gostar do brinquedo e achar que você deu uma porcaria para ele. Não é? Então, muitas vezes, nós desejamos coisas de Deus. E Deus, não que Ele não queira nos dar, é que nós não estamos preparados, na verdade. Preparados espiritualmente para recebermos aquela porção do Senhor. Ou para recebermos aí uma tarefa, não é, do Senhor, ou recebermos aí uma incumbência, alguma coisa que Deus queira que porventura eu e você nos envolvamos mais, não é, com Ele, com a sua obra. E também na forma de bênção para a nossa vida. Existem muitas coisas também que nós não recebemos, sabe por quê, amados? Vamos pegar aqui e perder ali. Ou seja, não é? Aí é uma questão de valores. Na verdade, às vezes eu não sei lidar com a bênção que Deus me deu e eu acabo me perdendo naquilo. Você lê isso aí nas parábolas. Um rei lá, um grande senhor, fez uma grande festa, convidou um monte de gente. E ele achou uns camaradas educados, barbaridade, para o servo dele e disse, olha, avisa o seu senhor que é assim, olha, eu recebi uma bênção, rapaz, eu comprei uns terrenos aí, e eu vou ter que cuidar dos terrenos, eu não posso ir. Aí o outro disse assim, cara, eu recebi uma bênção, eu casei, cara. De agora eu tenho que dar uma atenção especial lá na família e não vou poder ir. O outro disse assim, eu comprei uma junta de bois, cara. Eu fui fazer uma visita lá no Mato Grosso, lá no Pantanal Mato Grossense, lá na terra do Luiz Lucas, lá que tem uma fazenda enorme lá. E aí fui abençoado lá e acabei comprando. Não vai, peço desculpa, peço que, por gentileza, me desculpe. E o servo chegou lá e falou, olha, senhora, eles se desculparam, pediram desculpa, tal, cada um tem o seu a fazer. Interessante, amados, que aquilo que muitas vezes a gente reputa por bênção, Deus não tem isso por bênção. Deus falou, então faz o seguinte,
vai para os valados, vai para os caminhos e vai buscar. Coxo, cego, manco, aleijado, mendigo, indigno, traga tudo para a minha festa. A casa tem que ficar cheia, porque em verdade vos digo que nenhum daqueles entrará no meu gozo. Não vai entrar. Mas, puxa vida, então é proibido adquirir bens, é proibido casar, é proibido isso aí? Não. Isso é bênção. O erro foi justamente, não é, valorizar mais o bem material do que a Deus. É uma parábola. Nós estamos aprendendo com o Senhor. Então, muitas vezes, amados, existem bênçãos que nos afastam de Deus. Existem valores que muitas vezes na nossa vida, em vez de nos aproximarmos de Deus, às vezes até pela deformação da nossa alma e a gente não saber lidar com aquilo, nos afasta de Deus. O próprio Cristo disse aos seus discípulos, olha, virão dias em que as pessoas vão matar vocês e vão achar que estão fazendo um serviço para mim. Não é? Tamanha, muitas vezes, é a forma do ser humano lidar com as coisas de Deus. E nós precisamos aprender na palavra de Deus. Quanto mais nós lemos, nós aprendemos, mais nós nos aproximamos de Deus, da sua verdade, mais da sua presença. Ah, mas eu sinto a presença de Deus. Não estou falando sentir, eu estou falando se aproximar. Quanto mais você se aproxima, mais é constante. Faz uma fogueira, não é? Eu estou longe da fogueira. Estou no ângulo aqui da fogueira aí, Beto? Não? Não? Ah, dessa caixa para cá, você limita, rapaz. Hoje a pregação é do Ocidente até o Oriente. Não, eu estou brincando, pode deixar até aí só. Não tem problema não. Não é? Então, amados, é assim, você faz uma fogueira lá e você está aqui. Não é? Aí, de repente, bate um vento, essas coisas e tal, você sente um pouquinho do calor. Tá bom. E aquilo foi embora, porque o vento mudou de direção e tal. Aí você está se aproximando cada vez mais da fogueira. O calor vai ficando intenso até enquanto você está próximo à fogueira. Ali você não está mais dependendo de nada para sentir o calor, porque você está já no calor. Aproximar-se de Deus é assim, sentir a presença de Deus é pelo Espírito, pela palavra de Deus, pela unção do Senhor, pela graça dEle, pela misericórdia, pelo favor, pelo amor, e isso vai ventilando a nossa vida. Mas quando é de nós para Deus, a nossa aproximação, a nossa busca ao Senhor, nós estamos, né, criando uma intensidade maior dessa presença na nossa vida. Então é dessa forma, não é? E muitas vezes tem coisas que nos afastam dessa presença de Deus. Domina, toma todo o nosso tempo. E nós, muitas vezes, acabamos misturando os valores e achamos aí como aqueles rapazes lá. Recebemos uma bênção, não é? De Deus e no fim, o próprio Deus os recusa. Fala, então, já que é dessa forma, não é? Está errado. Então existem coisas que nós vamos tratar assim, não recebemos. Mas não é porque Deus não quer dar. É porque Ele sabe que nós não estamos preparados para isso. Amém? Abriu aí tua Bíblia, Gênesis 12? Ora, o Senhor disse a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Far-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abrão como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. E era Abrão da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. Tomou Abrão a Sarai, sua mulher, a Ló, filho de seu irmão, e toda a sua fazenda que havia adquirido, as almas que lhe foram acrescentadas em Harã, e saíram para irem à terra de Canaã, e vieram à terra de Canaã. Passou Abraão por aquela terra até o lugar de Siquém, até os carvalhos de Moré. Então estavam ali os cananeus naquela terra. Apareceu o Senhor a Abraão e disse, a tua semente darei esta terra. Edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. Moveu-se dali para a montanha de Betel, ao oriente de Betel. Armou também a sua tenda, ficando Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Edificou ali um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois caminhou Abraão dali, seguindo ainda para a banda do sul. Versículo 10. Havia fome naquela terra, e desceu Abrão ao Egito para peregrinar ali, porquanto a fome era grande na terra. Amém?
Louvado seja Deus. Olha só. A chamada de Abraão. O convite que Deus fez para Abraão. Sabemos que Abraão era filho de Terá. Terá, ele era um descendente caldeu. Onde eles moravam era Ur dos caldeus. Ou seja, Ur dos caldeus, não é? É a descendência babilônica. Os babilônios, né, eram os caldeus naquela época, né? Que depois eles acabaram avançando em seu território, tornou-se um grande império através da Babilônia, Nabucodonosor, né? Os reis lá depois que sucederam ele, né? Os impérios que vieram pós ele, aquela coisa toda, né? De domínio, de tempos em tempos, né? Levanta-se impérios, cai impérios, assim era naquela época lá da Idade Média. E Abraão, na verdade, ele era dessa descendência dos amorreus, ali lá de Ur dos caldeus. E acontece que nessa terra lá de Ur dos caldeus, não é? Harã era uma das cidades principais, lá Padan Harã, não é? Aonde tinha lá o deus lunar, não é? Que era lá o grande templo lá dos caldeus, adoradores lá, não é? Do deus lunar. E Terá, não é? O pai de Abraão, saiu da sua região e desceu para Padan Harã, levando lá seus filhos, tal, e aconteceu nessa trajetória aí a morte, não é, de um dos irmãos de Abraão, que era justamente o pai de Ló. Este veio a falecer, logicamente, não é, a esposa, por ser também uma caldeia, ela acabou se debandando, largando lá o pessoal, e o menino passou então a ser criado por Sarai, esposa de Abrão. Não é nem Sara e nem Abraão. Estamos falando de Sarai e Abrão, não é? Porque ainda são eles, essa é a forma dos seus nomes ainda. E, amados, dentro disso, não é? Abraão estava exatamente nessa região. E foi exatamente aí que o Senhor lhe apareceu. A Bíblia diz, e o Senhor apareceu a Abraão e lhe disse. Ele diz. Então nós não temos assim, tipo assim, ó, um histórico sobre a conduta de Abrão quanto a Deus. Nós sabemos aqui pelo histórico que Deus, né, fez uma escolha e chamou Abrão para, através dele, fundar a nação israelita. Dar início, não é, a um povo que certamente iria adorar o seu nome, logicamente que seguir suas leis, não é? Seus estatutos e ensinamentos e tal, e Deus precisava começar com uma família. E Deus então chama, não é, Abrão. E nós não temos, não é, esse histórico passado de Abraão. E Abraão era um homem que adorava Deus, que servia a Deus, que fazia altares e tal. Não, antes disso eu não posso dizer isso, mas eu posso entender isso. Que Abraão certamente tinha um coração voltado e interessado às coisas de certamente um ser dominante, um ser o qual ele cria no seu coração, não o conhecia, mas o temia certamente, não é? E talvez um expresso desejo de conhecer, de saber, talvez até por uma curiosidade. Encontramos também no coração de Abraão, nós não encontramos um coração idólatra, mas nós encontramos um homem influenciado por uma civilização. Isso sim na vida de Abraão. Não é? Isso nós encontramos no início da vida dele, que é a origem dele, a realidade, a verdade dele. Mas, amados, então nós temos esse histórico sobre Abraão. Então a história de Abraão vai começar exatamente agora, com o chamado de Deus. Ora, o Senhor disse a Abraão, sai da tua terra, primeira coisa, da tua parentela, segundo, e da casa dos teus pais, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Essa foi a primeira chamada de Deus, a primeira proposta de Deus para Abraão. E o interessante é que você vê Deus conversando com Abraão, não é? E pedindo para ele, primeiro, sair da terra, sair da região, do domínio dos caldeus.
aonde ele habitava, para fazer dele uma nova nação, para começar em Abraão uma nova nação. Então Deus falou para ele assim, ó, então você vai sair agora da tua terra, de Ur dos Caldeus. Você vai sair, Abraão, da sua parentela. E você vai sair da casa de seu pai. Por que Abraão precisava sair da parentela? Bom, primeiro, por causa justamente, não é, da idolatria, da adoração a outros deuses. Amados, e nós sabemos que a parentela, não é, e que muitas vezes nós chamamos de a grande família nossa, lembrando que, biblicamente, a família é constituída, não é, pelos pais e pelos filhos. Amém? É o pai, a mãe e o filho. Essa é a família. Tá bom? Agora, a família, não é, vai sair aí, ou esse filho ou essa filha, para um casamento. Vai acrescer a família? Não, vai constituir uma nova família. Uai, como é que ficam os pais dela e os pais dele? Parentes. Esse é a parentela que a Bíblia fala. A parentela. Tá bem? A família de Abraão era o pai e a mãe dele. Agora, pelo casamento dele com Sarai, constituiu-se uma nova família. Portanto, a família que Deus chamou era justamente Abrão e Sarai, sua mulher, visto que ela era estéril e não tinha filhos. Esta foi a chamada. Agora, sai da tua parentela, por quê? Por causa da influência. Amados, os parentes exercem uma influência muito forte na nossa vida. E principalmente na área espiritual religiosa. Na área espiritual religiosa. Às vezes a família, a grande família, né, a grande parentela, não faz tanta pressão na vida de um indivíduo que, por exemplo, moralmente ele é abaixo da nota. Abaixo da média. Não faz, se por exemplo assim é uma espécie de pessoa que sem escrúpulos, não, mas quando fala em mudar, mexer no espiritual, parece que toda a família se ofendeu. E às vezes o cara é até um sangue ruim. Mas está tudo bem para a parentela, é assim mesmo, essas coisas são assim. Há uma espécie de conformidade. Mas quando toca no assunto, mudança de religião, parece que existe um laço, uma corrente tão poderosa, desperta um interesse tão forte por aquele indivíduo. E há uma espécie de êxtase, né? Na parentela toda, uma movimentação toda e uma espécie de indignação. É quando você deixa a parentela, por quê? Porque você resolveu ter um contato com Deus através de seu Filho Jesus Cristo. E isso se chama cristianismo na sua essência. Não cristianismo na sua mistura, um cristianismo ritualizado, não é isso? Um cristianismo aí mistificado com tudo que é espécie de deuses, senhores e senhoras. Mas eu estou falando do cristianismo genuíno e puro, aquele que começou e termina em Cristo Jesus. Abraão, para ter esse crescimento com Deus, precisava sair da influência familiar ou parentesca. Outra coisa que Deus pediu a ele, da casa de teu pai. Nós entendemos que Terá tinha um domínio, como era comum, não é? Sobre todos os filhos, inclusive sobre a vida de Abrão. E seria difícil Deus cumprir os planos dele na vida de Abraão se esse estivesse sobre a influência e o domínio também da casa de seu pai. Seria muito difícil, mesmo porque Terá
era adorador de Lunar, né? O deus dos amorreus, ou dos caldeus, né? Então, amados, vejam que Deus, para que eu e você possamos receber os favores de Deus, para que os planos de Deus se cumpram na nossa vida, existem coisas e até valores que nós temos que abrir mão, desde que seja uma chamada de Deus para a nossa vida, desde que haja uma convicção no nosso coração de que Deus está neste negócio. Senão, o que vai haver? A interferência, o emocional, o sentimento, as deformações. Elas vão nos atrapalhar quando nós tivermos que cumprirmos a vontade de Deus na nossa vida. Quando nós tivermos que atender aquilo que Deus tem determinado. A responsabilidade de Abraão não era pouca, era muito grande. Era muito grande. Amados, uma igreja, ela também passa pela mesma condição. Existem coisas na nossa vida que, para atendermos a Deus, nós precisamos abrir mão. E às vezes são valores. Não estou falando valor financeiro. É aquilo que para mim, por exemplo, assim, isso para mim em primeiro lugar. Se é para servir a Deus, amados, isso que você tanto coloca em primeiro lugar já está no lugar errado. Está no lugar errado. De repente bate um espírito aí em nós e nós vamos dar uma de mãe de João e Tiago. Senhor, permita-nos que lá na glória os meus filhos se assentem, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Ora, Jesus Cristo falou assim, olha, aí é com o meu Pai que está lá no céu. Isso é decisão dele. Por quê, amados? Se a destra de Deus está Cristo, não tem que tirar Deus para pôr o filho dela. Não é isso. Não tem que tirar. De um dos lados eu tenho que tirar. Nós temos que excluir Deus da vida de Jesus, já que os filhos é que terão que ficar ali. Porque existem coisas que nós pedimos para Deus, assim, que não tem cabimento. Não dá. São coisas, não é? E aí, então, nós começamos a priorizar aquilo. E nós colocamos Deus em um segundo plano. Amados, é o primeiro passo para a desgraça. É o primeiro passo para dar tudo errado. Quando nós caminhamos à frente de Deus, quando nós não buscamos a Deus, quando nós não deixamos Deus decidir, ou quando as coisas são mais importantes que Deus. Então isso é uma coisa que o ser humano tem que ter dentro do coração. Deus e as demais coisas. Amém? Deus estava dizendo isso para Abraão. Abraão, eu sei que você é fiel à tua nação. Eu sei que você é um homem de família. E eu sei que você é um respeitador da casa do teu pai. Mas eu preciso da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai. Porque eu quero ser a tua terra, a tua parentela e a casa de teu pai. Essa era a proposta, amados. Agora lembre-se que Deus, Ele lê corações. O salmista diz, a palavra não me chegou à boca ainda e o Senhor já sabe. Já sabe o que eu vou dizer. Deus está falando com Abraão e aí ainda completa assim, olha, e Abraão, tudo isso para você ir para um lugar determinado. A pergunta agora é assim, você está dentro ou você está fora? Bom, existem coisas na nossa vida, amados, que assim, o desconhecido nos assusta. O desconhecido nos causa um receio, ou então, não é, aflora, não é, o nosso senso de defesa. É a mesma coisa. Você está andando num determinado lugar.
você chega num determinado lugar, não é? Tem uma porta ali. E você abre aquela porta. Dali para frente é uma escuridão total. É impossível que você seja a mesma pessoa que chegou ali, passar naquela porta e entrar naquele lugar que você não conhece e ainda está escuro. É impossível. Não dá. Nós não temos essa frieza e nem essa espécie de domínio. Não dá. Você vai, logicamente, ativar, não é, os seus sensores de defesa, vai transpirar, que é uma coisa normal, a sua, como chama lá? A respiração, não é? Adrenalina, não é? Ela vai ativar, a respiração vai ofegar mais, você vai ficar, qualquer movimento você vai. Mas você estava indo tão bem, tão normal. Por que mudou? Porque mudou por causa do desconhecido que está à tua frente. Abraão estava exatamente diante dessa porta, a qual Deus falou para ele de valores acima daqueles que ele conhecia e daqueles que ele amava e respeitava. E Deus falou para ele a respeito de um lugar escuro, que ele não sabia. E aí, vai ou não vai? O que nós podemos aprender aqui, amados, é que é difícil, mas nós precisamos confiar em Deus. Até usar uma expressão, né? Cegamente. Confiar em Deus plenamente, sem nenhuma sombra de dúvida no nosso coração, visto que nós servimos a Deus. E confiar em Deus, amados, significa muitas vezes assim, ó, enfrentar o desconhecido, enfrentar situações difíceis na nossa vida, mas sempre entendendo que a boa e poderosa mão de Deus está sobre a nossa vida. E ainda mesmo que nós erramos, a boa mão do Senhor nos ajudará a consertar, vai consertar. Deus haverá de certamente mudar essas coisas. Porque a Bíblia diz assim, ó, tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Então, se você ama o Senhor, você tem tomado decisões na tua vida, decisões sérias, não é isso? Mas você tem orado, tem buscado a Deus. E às vezes bate aquele sentimento, meu Deus, será que isso foi certo? Será que eu fiz a coisa certa, meu Deus? Será que era essa realmente a decisão certa? Tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Se você ama a Deus, mesmo que você tenha tomado uma decisão errada, porém, é incondicional isso. Você ama ao Senhor Deus, portanto, a palavra de Deus, ela vai te dar uma cobertura especial na sua decisão, e Deus vai te abençoar, e as coisas vão acontecer segundo a promessa do Senhor na sua vida, e o bem virá, porque tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Se você está enquadrado, meu irmão, está certo que a gente tem medo. A gente se preocupa. Mas o que eu quero dizer para você é sobre crer, acreditar que Deus é poderoso. E o Deus que nós servimos, amados, o Deus que nós servimos, Ele é soberano, poderoso. Ele é o idealizador de todas as coisas. Amém? Amém? Tudo, amados, todas as coisas. E quando eu entendo dessa forma, amados, eu começo a caminhar com Deus, mesmo muitas vezes sem expressar palavras, porque Deus está lendo o coração. Então, quando você olha para esse texto, você não vê Abraão respondendo. Abraão não diz uma palavra. Abraão não diz sim, nem um momento. Não diz. Preste atenção no texto. Olha lá, ó, vou continuar lendo. Ó. Para um lugar que eu te mostrarei. É Deus que está falando. Far-te-ei uma grande nação. Abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Deus ainda está falando. Outra coisa que Deus falou para ele. Far-te-ei uma grande nação.
Você não vê Abraão dizendo para Deus assim: Senhor, minha mulher é estéril. Nós não temos filhos. Você não vê. Mas você vê Deus falando que da família dele, Deus ia fazer uma grande nação. Você não vê Deus parando e dando um tempo para Abraão. Porque a resposta sempre foi: eu creio, eu creio, eu creio, eu creio. Olha só, far-te-ei uma grande nação. O que é que muitas vezes, amados, nós temos de esterilidade na nossa vida? Às vezes ela está em alguma área ligada à área espiritual da nossa vida. Outra feita pode ser uma esterilidade na nossa vida profissional. Puxa vida, estou estagnado, não consigo produzir nada. E às vezes é espiritual. Né? Às vezes essa inércia aí na nossa vida aí se esparrama por todo o tempo. E parece que as coisas não estão dando certo. Mas eu vou dizer uma coisa para você. Mais uma vez, o Deus que nós servimos é um Deus poderoso em obras. E tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. A decisão de Abraão vai contribuir para o bem. Não no presente momento. Não no presente momento. 35 anos depois. 35, 75, 25, né? 25 anos depois vai contribuir para o bem. Mas, amados, vejam que esse é o nosso Deus. A Bíblia diz que Ele é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Então eu vou dizer uma coisa para você, mesmo que o diabo tenha falado para você, sabe que nada na tua vida dá certo, que você não presta para nada, ou tenha usado outros argumentos, enfim, já está quase te levando para dele. Eu quero dizer para você que o Deus que nós servimos, Ele é poderoso de todas as formas, em todos os momentos da nossa vida. É lógico que precisa de dedicação de cada um de nós, não é? Então, mas aí está o nosso Deus, chamando um homem que não tinha nem um pouquinho de condições de ser o que Deus queria que ele fosse. Outra coisa, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Amém? Se alguém mostrasse para você uma família, da família de Abraão, olha, este homem, esta mulher são casados, eles não têm filhos, e vocês vão ficar debaixo da bênção deles. Mas espera aí, Senhor. A minha ideia de família não é igual a deles, não. Minha ideia de família é de gerar filhos, não é? Que eles cresçam, não é? E que eles também constituam família. Minha ideia de família é crescer-vos, multiplicai-vos. Não é? Minha ideia de família não é a que ele representa agora. Deus falou, pois é, mas é nele que serão benditas todas as famílias da terra. Sabe, amados, Deus não precisa, né, de ninguém exemplar. Deus precisa de pessoas que se posicionem para Ele exemplificar. É diferente, a ação é dele. Não é minha para com Deus, é de Deus para comigo. Por isso que a Bíblia diz que Deus escolheu os que não são para confundir os que são. É nele. É neste homem e nesta mulher. Até então, não sabemos as condições espirituais dele. Dentro do plano de leitura, como se nós estivéssemos lendo pela primeira vez. Vamos descobrir quem é esse personagem. Nós não temos ainda nada dele que possa nos influenciar. Porém, se nós tememos a Deus, já lemos algo aqui. Abraão é gente boa. Diga assim, Abraão é gente boa.
Vamos dizer que nós não conhecemos, não sabemos quem é. Estamos lendo agora. Mas, por conhecermos a palavra de Deus, nós já declaramos, Abraão é gente boa. Por quê? Porque aqui na palavra de Deus, Deus diz, para esse desconhecido, eu vou abençoar os que te abençoarem. Eu vou amaldiçoar os que te amaldiçoarem. Abraão é gente boa, maravilhosa. Abraão é uma bênção. Você consegue crer na Bíblia dessa forma, mano? Tem gente que olha na história e esquece do poder de Deus. Esquece da realização de Deus. Esquece dos mandamentos de Deus, das orientações de Deus. E olha na história. Ah, não serve. Não serve. Ah, não serve. Sabe, amados, nós temos que olhar para o que é que Deus diz. Não para a condição da pessoa que a Bíblia nos informa, mas para o que Deus diz. Se Deus disse que em Abraão serão benditas todas as famílias da terra, eu creio que em Abraão a minha família é bendita. Amém? Louvado seja Deus. Amados, a Bíblia nos diz assim, olha, versículo 4, olha a decisão, olha o que Abraão respondeu para Deus. Está aí no versículo 4. O que Abraão respondeu para Deus? Diga assim, leia aí. Não, se vocês lerem todo mundo junto, vai virar uma confusão. Leia aí. O que está escrito aí? Alguém leia aí. Começa e fala o primeiro versículo aí. Partiu Abraão como o Senhor lhe tinha dito, e foi logo com ele, e era Abraão da idade de 75 anos quando saiu de Harã. Amém. Você viu o que Abraão respondeu para Deus? Você viu como é que Abraão respondeu para Deus? Ele respondeu para Deus crendo e obedecendo. É a melhor resposta que o crente pode dar para Deus. Crer e obedecer. Crer e obedecer. Ele creu e obedeceu. Tomou a sua atitude. Fez como Deus disse a ele. Agora, quando você começa a analisar, ele saiu, era da idade de 75 anos, quando saiu lá de Harã. Tomou Abraão, Sarai, sua mulher, Aló, filho de seu irmão, toda a sua fazenda que ele havia adquirido, as almas que lhe acresceram em Harã, e saíram para ir à terra de Canaã, e vieram à terra de Canaã. Passou Abraão por aquela terra, até o lugar de Siquém, até os carvalhos de Moré, e estavam então os cananeus na terra. Vejam bem. Ele saiu. Deus deu a ele a direção. Ele foi. Aonde seria o lugar? Ele não sabia. Então ele saiu caminhando por aquela direção que Deus lhe deu. Cruzou Padã-Harã, saiu dos seus termos, não é? Canaã ainda era bem influenciada pelos amorreus, não é? Pelos cananitas, estavam todos ali ainda. E Abraão chegou nesse lugar. E a Bíblia diz assim, ó, os cananeus habitavam a terra. Mas para um homem tomar uma decisão de expor a sua família a um grande risco, como Abraão expôs, tem que ter uma fé escudada no Senhor. Você tem que ter uma fé pura em Deus, quando você toma grandes decisões na sua vida. Por quê? Porque, amados, nos momentos de vacilo, nos momentos de oscilações daquilo que nós planejamos, nos momentos em de refazer rotas, a nossa fé precisa estar fortalecida em Deus, para que Satanás não venha nos roubar e venha com seus dardos inflamados. A fé é um forte escudo que o apóstolo Paulo disse, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual vós apagais os dardos inflamados do maligno. As ações de Satanás, as dúvidas. Satanás é o pai da mentira e a dúvida, amados, segue junto com a mentira.
Ele derrubou nossos ancestrais lá pela dúvida, quando ele plantou a dúvida no coração de Eva. E certamente a dúvida no coração de Abraão, não ele, mas agora a influência. Agora por outro caminho. Não mais na condição de uma limária, mas agora na condição de um ente querido, de uma pessoa a qual Adão amava. Veio a dúvida. A dúvida traz a insegurança. E a insegurança, amados, ela vai trazer o desespero e a decisão errada. Abraão precisava ter convicções, porque primeiro, saiu ele e a mulher, levaram o sobrinho, outra falha, não deveria ter levado. E foram com eles alguns servos, as almas que lhe acresceram. Era comum dos pais, né, beneficiar os seus filhos, dar a eles seus dotes, dar a eles servos e servas também, para que pudessem trabalhar, pudessem crescer juntos, pudessem constituir família, pudessem cuidar de todos os seus bens, ajudá-lo então a administrar. E ele saiu com essa turma para lá. Ele não tinha mais a proteção dos caldeus. Eles não tinham mais isso. Agora estavam por conta. Não tinha proteção dos babilônios, mas tinha a proteção de Deus. E às vezes nós achamos que, mas antes eu tinha isso, tinha aquilo, e agora? Agora você tem a proteção de Deus. Agora você habita no esconderijo do Altíssimo. Agora você descansa à sombra do Onipotente. Agora você diz do Senhor, Ele é o meu Deus, meu refúgio, minha fortaleza. Agora nele você confia. Agora Ele te livra do laço do passarinheiro. Ele te livra da peste perniciosa. Ele te guarda da peste que anda na escuridão, da mortandade que assola ao meio-dia. Agora é Ele. Agora é Deus o nosso guardador. Agora a nossa confiança está voltada nele. Temos a nossa esperança em Deus, em Cristo Jesus, quanto à salvação, em Deus, quanto o seu poder miraculoso e realizador. Amém? A Bíblia diz que Abraão adentra a terra de Canaã, certamente, aos olhares dos habitantes, tribais, das tribos que lá estavam, talvez inseguro, ou talvez com um pouco de medo, receoso, não é inseguro não, mas receoso, certamente vai passar por Canaã. Deus deu a direção, ele está seguindo. Para debaixo lógico, de algumas árvores, alguns carvalhais, não é? Até para descanso dos animais, até para que os animais pudessem beber água, essas coisas todas tal. Descansar ali a turma. E a Bíblia diz que num dado momento ali, aonde ele vai, mais um pouquinho para frente, Deus novamente fala com ele. Apareceu o Senhor a Abrão e disse: a tua semente darei esta terra. A tua semente darei esta terra. Sabe, amados, essa maravilha de Deus na nossa vida é assim, olha. É uma esperança viva dentro dos nossos corações. Nós servimos a um Deus desse porte. De repente, não é? Você para num determinado lugar e Deus fala, é aqui. É aqui o quê, Senhor? É aqui que você vai crescer. É aqui que você vai ser uma grande nação. É aqui que você vai ser abençoado. É aqui que eu vou ser com você. É aqui que eu vou usar a tua vida. É aqui que o seu nome vai ser grande. É aqui que a bênção vai estar. Deus é assim, amados. De repente, é algo lá na sua vida que você está elaborando, criando, matutando. Faz lá um desenho sem graça. Deus fala, esse aí. Esse aí o quê? Isso aí, essa coisa horrorosa, Senhor, é essa daí mesmo. É essa daí que você vai ficar rico. É com isso aí que você vai ganhar dinheiro. É com isso aí que você vai prosperar. É com isso aí que você vai ser grande. É com isso aí que você vai sustentar a sua família. É assim que Deus faz, amados. Amém? Porque Deus, quando Ele vai dar a bênção, amados, tanto faz.
aonde quer que o indivíduo esteja, se Deus vai abençoar, Ele abençoa, Ele é poderoso. Deus não fica, não vou abençoar você aqui, mas vou abençoar ali, vou abençoar lá. Às vezes não abençoa aqui por causa da nossa deformação. Mas quando o poder dele opera, vejam bem, ó, lá no meio da terra dos cananeus, em volta dos olhos dos cananeus, Deus aparece a Abraão e diz assim, ó, Abraão, esta terra eu darei por posse a ti e a tua descendência. É essa terra que você está. Abraão dá uma olhada à sua volta, aquele monte, né, de gente, tudo lá do outro lado, espiando, e aquela coisa toda, mas Deus fala assim, ó, é aí, Abraão, eu vou te abençoar nesse lugar aí. Amém? Lugar desconhecido, lugar onde, ele, não sei se ele já falava ali a língua ali do pessoal ali, mas o certo é que Deus disse, eu vou te abençoar nesse lugar, Abraão. Eu vou te abençoar com isso. E às vezes, amados, na hora que eu estava falando aqui, eu falei desenho, e o Espírito de Deus falou projeto. Eu falei desenho, mas agora eu vou falar projeto. Às vezes você faz um projeto, e aí você pega o seu projeto, lê ele, dá uma rabiscada, retifica ele, corrige ele. Olha. Pode pegar aquele papel amassado lá, que Deus vai te abençoar com aquilo que você pôs lá. Já joguei fora, não sei onde está. Problema seu. Pode escrever tudo aquilo de novo. Porque Deus faz assim, amados. Não tem mais, jogou fora aquele projetinho? Um projeto estúpido na minha vida, coisa bizarra, coisa... Pois é. Deus é assim. Aí está a grandeza de Deus. Aí está a glória do homem de servir a Deus, de caminhar com Deus. Aleluia, de saber que os seus passos, sabe, estão debaixo de um olhar de um ser tão poderoso, de um ser tão carinhoso, de um ser tão detalhista na nossa vida, aleluia. Capaz, como a Bíblia diz, de fazer a prostituta viver num seio de família, tornar-se uma mãe de família, constituir família. Por quê? Porque Ele é Deus na terra dos cananeus, Abraão. Você vai ser uma grande nação, porque essa é a minha promessa. E o lugar você não conhece, você não sabe, nem a língua deles você fala. Mas é lá que você vai crescer. É lá que eu vou te abençoar. Esse é o nosso Deus, amados. Nem sempre nós o entendemos. Mas o bom é amar a esse Deus. É confiar nesse Deus, aleluia. E esperar sempre nesse Deus. Principalmente quando dá tudo errado. Quando dá certo é automático, né? Louvado seja o nome do Senhor, glória a Deus e aleluia. Mas quando dá errado, não é fácil. Mas é aí, amados, é nessa hora que a Bíblia fala em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. É nessa hora que se cumpre a palavra de Deus. O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Amém? Vamos crer. Vamos confiar no Senhor nosso Deus. E certamente a bênção do Senhor estará sobre a nossa vida. O favor de Deus sempre estará presente conosco. Amém, amados? Só vou ler um versículo para você. Olha aqui, ó. O Senhor disse a Abraão: sai da terra, sai da tua terra.
Abraão creu. Sai da tua parentela. Abraão. Sai da casa de teu pai. Abraão. Vai para uma terra que eu te mostrarei. Abraão. Abençoarei os que te abençoarem. Abraão. Amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Abraão. O capítulo 15 do livro de Gênesis, o versículo 6 diz assim, olha. Leia aí, Gênesis 15, 6. E creu Abraão no Senhor, e isto lhe foi dado como justiça. Deus é poderoso, amados. Quando você crê, quando você acredita, você chama a justiça de Deus para a tua vida. Você chama a presença de Deus para a sua vida. Amém? Você chama o poder de Deus para a sua vida. Eu estou num buraco, numa enrascada. Mas eu creio que Deus é poderoso para me ajudar. Para me ajudar. De outra forma, muitas vezes usamos uma outra situação, não é? Ah, puxa vida. Às vezes a lamentação e a comiseração, a gente toma por provérbio. Ah, puxa vida. Sou dizimista, sou ofertante. Aconteceu isso aí comigo. Não sei mais, viu? Meu coração está cheio de dúvida. Puxa vida, Deus não podia me livrar? Puxa vida, nós às vezes vamos para a lamentação e para a comiseração. Mas o caminho excelente é o caminho da fé. Eu sou um dizimista, um ofertante, aconteceu isso comigo, mas Deus é poderoso para reverter essa situação, para mudar essas coisas. Deus é o socorro presente na hora da angústia. Deus é o meu Deus. Eu fiz a burrada, eu dei a moleza para o cara, eu certamente pisei na bola, mas Deus é poderoso, é o Deus que eu sirvo, é o meu Pai, vai me corrigir, vai me instruir, e eu vou sair dessa abençoado. É assim? É assim que tem que ser. Nem sempre é assim. Às vezes o nosso comportamento vem de outra forma. É melhor arrazoar, é melhor choramingar do que se posicionar diante de Deus. Então, amados, o grande agente motivador do poder de Deus é a nossa fé. É a forma como nós cremos, acreditamos em Deus. Temos, então não pode chorar, não pode, pode e deve. É o nosso lado humano, é o lado dos nossos sentimentos, das nossas emoções. Se excluirmos isso da nossa vida, a gente vai virar um cepo. Vai virar uma matéria sem vida. Não funciona dessa forma. Não é? Existem fases e fases na nossa vida. Mas acima do choro, acima da lamentação, tem que estar a fé genuína em Deus Todo-Poderoso. Amém? Louvado seja Deus. A Bíblia nos diz assim, olha. Então, apareceu o Senhor a Abraão e disse, tua semente darei esta terra. Edificou então ali Abraão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Agora, amados, pela primeira vez, Deus aparece na sua forma para Abraão. Abraão sente agora. Primeira vez, Abraão ouviu a voz. E o Senhor falou a Abraão. Está certo que a Bíblia diz que a voz do Senhor desnuda as brenhas, né? As servas dos animais dão à luz, faz parir, né? As servas, lá no termo bíblico, não é? Por causa do poder do Senhor, por causa do ecoar da sua palavra, a natureza obedece. Não é? Os céus e a terra, não é? Obedecem a palavra de Deus, o homem desobedece.
Mas a natureza, os animais, tudo sabe os tempos de Deus. Obedecem a Deus e Deus cuida de todos eles. Filho do leão, amados, como tem fome na seca, ele ruge para os céus. E Deus manda presa. É assim que Deus faz, é assim que Deus cuida. É assim que Deus zela. Amém? No maior frio, você vê os pássaros, amados. A gente está lá agasalhado, lá com 2, 3 cobertores nas costas. Pastor Lucas, tempo de frio, ele abre um buraco no cobertor, põe 2, 3. Parece aqueles cara que fica na esquina lá, dormiu na rua. De tão friorento que ele é. Agora arrumou um cobertor ali para dar uma aquecida. Mas, amados, e Deus cuida. Aí você vê um animal com penas sobrevivendo a isso. Você vê aqueles animais que nadam lá no gelo, no Ártico. Ora, esse é o Deus. É o Deus Todo-Poderoso. Que enquanto um morre de frio, o outro morre de calor. Ele é Deus. É assim que ele faz. Ele é o Todo-Poderoso. Agora, de certa forma, Abraão sente muito forte a sua presença ali. Talvez não tenha visto com os olhos, porque é impossível ver a Deus. Na sua forma de glória não tem como. Mas a sua presença tão forte ali para Abraão, que agora Abraão entende. E a Bíblia diz assim, e Abraão levanta um altar ao Deus que lhe aparecera, porque ele era acostumado com os altares diferenciados. Não que ele exercesse, mas ele era acostumado. Ele era influenciado por aquilo. Mas agora ele vai levantar um altar invocando o nome daquele Deus, professando o nome desse Deus que lhe aparecera, dessa presença tão gloriosa, que falou tão profundamente ao seu coração. Amém? Assim, amados, nós precisamos ser com Deus. Ter uma fé genuína e uma fé fortalecida de glória em glória. Aleluia, a cada promessa, a cada bênção, a cada dia. Não nos esquecemos nunca da presença do Senhor nosso Deus na nossa vida. Amém? Louvado seja Deus. E para encerrarmos lá, versículo de número 10. Houve fome naquela terra. Houve uma grande fome naquela terra. Houve uma fome naquela terra. Porquanto a fome era grande na terra. Por isso que eu digo para você, quando você tomar uma decisão orando a Deus e essas coisas, tenha suas convicções. Qual é a terra que veio a fome? De que terra estamos falando? De Canaã? A terra que Deus mostrou. A terra que Deus falou, vai lá que você vai crescer, vai ser abençoado. E o interessante, amados, que não é o assunto aqui. Abraão vai para o Egito para peregrinar ali, porque Abraão era um cara abastado, então ele vai negociar ali, justamente sobrevivência, viver, estar, essas coisas e tal. É outro assunto. Mas eu digo para você, a vida dele só teve continuidade quando ele voltou para Canaã, foi dali para frente. Dali para frente. É na terra que Deus prometeu, na terra que tinha fome. Deus quer que você acredite nele. Amém? Deus quer que você acredite nele. Jesus Cristo disse que o mercenário, quando ele vê a luta, ele foge. Mas o bom pastor, ele fica. Porque ele confia em Deus. Mas o mercenário foge. Então, diante da luta, não para de orar. Não entrega. A igreja está em luta. Vamos orar junto, vamos clamar junto.
Família está em luta? Ih, essa família aí, esse pessoal aí, isso aí não tem jeito. Como não tem jeito? Quem sou eu para estabelecer um veredito sobre uma vida pela qual Jesus Cristo derramou o seu sangue e dizer que isso não tem jeito? Sou eu o juiz dessa vida? Para Deus nada é impossível. Quem sou eu para dizer que isso aqui presta e isso aqui não presta? Quem sou eu para dizer se a igreja vai ou a igreja fica? Mas eu sou alguém, quando eu não fujo da luta, quando eu não fujo da raia, quando eu continuo crendo, quando eu choro com os que choram, quando eu me alegro com os que se alegram, quando eu participo, quando eu sou presente, quando eu estou junto. É assim que Deus quer de mim e de você, que nós participemos. A Bíblia nos diz assim, olha, só para a gente encerrar. Subiu, pois, Abraão do Egito para a banda do sul, ele e sua mulher, tudo que tinha com ele e Ló. E Abraão, muito rico em gado, prata e em ouro, fez suas jornadas até o sul de Betel, até o lugar onde ao princípio estivera a sua tenda, entre Betel e Ai, até o lugar do altar que antes tinha feito. E Abraão invocou ali o nome do Senhor. Está aí. Aonde Deus falou que ia abençoar, e Abraão muito rico, próspero, com gado, com isso, com aquilo, em meio à fome, mas estava ali, ó, e Deus estava com ele, amém? Voltou, fez a caminhada de volta, passou entre Betel e Ai, foi até lá os carvalhais de Maé, novamente, ou de Manre, na outra tradução. Aonde o Senhor lhe aparecera, levantou ali um altar e invocou o nome do Senhor Deus. Amém? Não desista, meu irmão e minha irmã. O nosso Deus, ele é poderoso em obras para reverter, para mudar todas as coisas. Amém? Louvado seja Deus. Olha, eu não sei para quem é. Depois eu ensino você a tocar uma música legal aqui. Mas por quê? Vai querer me julgar agora que eu não sei tocar? Quem é você para dizer que eu não sei tocar? Hã? Você é meu irmão em Cristo, é porque você me conhece, sabe que eu não sei tocar mesmo. Aí vale, não tem problema. Obrigado, meu irmão, Deus te abençoe. Pode ir lá agora fazer aquilo que você tinha determinado fazer, vai ser uma benção. Mas olha, eu quero encerrar isso aqui dessa forma aqui, ó. É algo glorioso que Deus vai fazer, mas está aqui, ó. A tua semente daria essa terra. E edificou ali um altar ao Senhor. É isso, amados. Eu não sei se Deus escolheu alguns, ou um. Mas eu sei que Deus escolheu. Eu espero que seja todos, porque aí até eu estou no meio, né? Mas, amados, algo muito grande Deus vai fazer. Amém? E Deus escolheu este lugar. E alguém deste lugar. Ou alguém que está aqui. Para que Deus faça isso. Para Deus abençoar. Para Deus dar uma terra, dar uma bênção. Uma bênção tal. Uma porção especial. Algo maravilhoso e glorioso. Dar uma grande vitória. Amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Vamos orar ao Senhor. Feche os seus olhos um pouquinho. Depois a gente vai encerrar isso aqui. Vamos fazer um louvor. Senhor, Tu és o mesmo ontem, hoje, eternamente. Tu és o nosso Deus, o Deus bendito. Aleluia. O Deus que opera e ninguém pode impedir. O Deus que simplesmente faz. O Deus que simplesmente ordena.
E as coisas acontecem, meu Pai amado. Senhor, oramos a Ti agora, Senhor Deus, para que possamos crer como Abraão creu. Para que, Senhor, a nossa fé seja, Senhor, sobre a nossa vida como justiça. Para que o Teu poder venha, para que a Tua presença, meu Pai, venha. Para que, Senhor Deus, possamos ter as soluções, as respostas. Para que possamos viver, Senhor Deus, a plenitude, meu Pai amado, dos dias aqui na terra. Em meio às confusões, em meio, Senhor Deus, aos problemas que se formam e se levantam. Mas a Tua igreja, Senhor, é soberana. Tua palavra é poderosa, meu Pai amado. Senhor Deus, e nós invocamos, ó Senhor Deus, o Teu nome. Senhor Deus, lembrando-nos de Abraão, que creu, que acreditou no Teu poder, acreditou na Tua promessa, acreditou na Tua proteção. Aleluia! Senhor, nós cremos que o Senhor é o mesmo e que o Senhor fará grandes obras, grandes coisas na nossa vida. Que o Senhor operará de uma forma gloriosa na família, meu Pai amado. Família que hoje, Senhor, está conturbada. Família que hoje, Senhor, enfrenta lutas, dificuldades. Casamentos hoje, Senhor Deus, que estão no caminho, Senhor, da destruição. Meu Pai querido, em nome de Jesus, Tu és Deus. Filhos que intentam deixar o lar, ou filhos que deixaram o lar, Tu és o restaurador de todas as coisas. A vida profissional, meu Pai amado, que está frustrada, meu Deus, Tu és poderoso, meu Pai amado, para fazer-nos, ó Pai, herdarmos esta terra, para dar, Senhor Deus, por herança, para fazer, Senhor Deus, aleluia, com que o Seu poder se aperfeiçoe na fraqueza, e toda esta luta, Senhor Deus, cesse, seja ela, Senhor Deus, qual for ou esteja ela, Senhor, em qual área estiver, o Senhor é poderoso, meu Pai amado, para trazer, Senhor Deus, aleluia, a bênção tal. Meu Deus, em nome de Jesus, aleluia, creu Abraão, Senhor, a esterilidade de sua mulher foi quebrada. Creu Abraão, Senhor Deus, superou a fome. Creu Abraão, meu Pai amado, e os cananeus, Senhor Deus, mantiveram a distância dele. Creu Abraão, meu Pai amado, aleluia. E a vitória chegou, a descendência chegou, a prosperidade chegou. Aleluia, Pai. Só o Senhor é Deus. Abençoa a Tua igreja, o Teu povo, os Teus servos e servas, ó Pai. Todos os Teus filhos, meu Deus querido, no nome poderoso de Jesus. Abre-nos, Senhor, o nosso entendimento, para que possamos crer e acreditar que o Senhor tem o melhor para nós no ano de 2012. Neste ano, Senhor Deus, aleluia, do qual já contamos 4 dias. Meu Deus querido, Tu és poderoso para trazer a bênção de uma forma gloriosa, pois nos colocaste debaixo de uma palavra, meu Pai amado, aleluia, aonde temos, Senhor, as portas abertas. Meu Pai querido, dá-nos esta graça, Senhor Deus, para passarmos por todas as portas que o Senhor abriu na nossa vida neste ano de 2012, no poderoso nome de Jesus. Tua palavra diz: ao homem a quem Deus deu riquezas e poder para desta riqueza usufruir. Louvado seja o Teu nome, meu Pai. Louvado seja Deus, seja o Senhor. Que a Tua graça bendita esteja presente nas nossas vidas e o nome do Senhor seja glorificado, em nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos louvar ao Senhor? Sai da sua tenda, ó
nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que pedido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Sai da sua tenda, ó filho meu, e te mostrarei as estrelas do céu. Sai da sua tenda, ó filho meu, e te mostrarei a areia do mar. Será que pode? Pode imaginar tudo aquilo que sonhei para ti, filho meu. O que minhas mãos fizeram para ti, filho meu. Minha bênção será sobre ti. Declare uma nova história, Deus tem. Uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que pediu foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que pediu foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Vamos declarar uma nova história. Uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que pedido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que pedido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Glória a Deus, levante sua mão para o céu. Desculpe, abaixa um pouquinho. Deixa eu falar para você uma coisa. Segunda-feira, domingo tem a Santa Ceia, tá? E o culto da família às 18 horas. Mas na segunda-feira nós vamos começar o jejum da santificação. Segunda, terça, quarta, quinta, ele se encerra na sexta-feira. Todos os dias a partir das 20 horas. Então não se esqueça de você preparar-se, não é? Com um jejum, com um voto, um propósito diante de Deus, seja ele qual for. Algo que você entenda que aquilo lá vai te lembrar naquela semana, que você consagrou aquilo, aquela área da tua vida, ou aquele tempo a Deus. Aí você vai então buscar do Senhor, aí aprender sobre o jejum da santificação, porque é algo que nos aproxima de Deus, e a Bíblia diz que sem a paz e a santificação ninguém verá o Senhor. Então nós já precisamos iniciar o ano, dessa forma. Esse primeiro jejum geralmente é feito na primeira semana que antecede a Santa Ceia. Porém, por causa das festividades, nós passamos ele para a segunda semana. Então nesse caso aqui do jejum, ele ficou depois da Santa Ceia.
Amém? Então este é o primeiro jejum já do ano de 2012. Faça um esforço na tua vida, não é? Venha para a igreja, venha buscar, venha aprender, venha apresentar o seu corpo num sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o culto racional. Amém, amados? Domingo a escola bíblica às 10 horas da manhã, amém? Já terá início, sexta vocês vão fazer também? Sexta-feira tem o culto de jovens, não é? Tudo isso aí já é de início de ano, então a gente vai dando os avisos assim, correndo assim meio, né? Porque já está muito em cima. Mas depois a coisa vai tomando um rumo. Dia 14 tem a primeira reunião de oficiais do ano aqui na sede, aqui na Zona Norte, a partir das 17 horas. E no dia 15 nós iniciamos a leitura bíblica. Dia 19 de dezembro nós temos um culto de ações de graças, consagrando a Deus, não é, a leitura da Bíblia durante o ano. 4 capítulos por dia, você vai terminar um pouquinho antes de dezembro, tá bom? Para você ter uma folga aí. E nós vamos fazer isso. Ah, mas por que a gente não lê menos tempo? Não é? Menos tempo significa assim, uma leitura muito apressada e corrida. Vai lendo calmamente, vai meditando, vai refletindo. Você tem o ano inteiro para ler a Bíblia aí. Amém? Aprender na palavra do Senhor nosso Deus. E eu estarei aqui durante as quarta-feira que eu vier para cá. Eu vou trazer para você alguns pontos da Bíblia, né, que a própria Bíblia diz que são pontos difíceis, né, coisas de cronologia também, não é? Tempos e datas que são coisas muito questionadas na Bíblia, né? Aquilo que um fala, o outro fala, mas esse nasceu primeiro, falou depois, né? Moisés viu a terra, mas morreu antes, o livro foi escrito depois. Como é que funciona isso? Como é que é isso? Não é? Então, aqueles que querem questionar, amados, eles sempre vão achar, não é? Mas a Bíblia é poderosa, amém? Ela é um livro por si mesmo, não é? Ela tem a vida e nós louvamos a Deus por isso. Então, a gente vai pegar aí uma quarta-feira do mês e a gente vai estar... Pega aí os capítulos já lidos e a gente então expõe aí todas essas dúvidas aí, numa espécie de estudo, e vai ser uma bênção de Deus em nome de Jesus. Levante sua mão para o céu, o amor de Deus, a graça de Jesus esteja sobre a tua vida, a comunhão do Espírito de Deus permaneça no teu coração. Boa noite a todos, a paz do Senhor, eu te amo em Cristo Jesus. Deus te abençoe, as pessoas que vieram nos visitar, Deus os abençoe também de uma forma especial, voltem sempre.